Olá, gente querida! Nós estamos aqui em mais um episódio. Gente, a gente continua aqui, ó, na campanha Cidadão Solidário. E hoje, aqui no Estúdio 5, né, gente? A gente continua por aqui nessa linda história de amor mesmo, né? Que Deus preparou esse lugar para a gente estar, para conscientizar o povo daquilo que é direito, não é verdade? Daquilo que é bom, daquilo que tem vida. E eu conto com essa parceria com a Slim Concept e meu amigo Bruno Dortas, que é o meu coordenador aqui no Estúdio 5, gente. Eles são os patrocinadores oficiais do podcast Troca de Experiências, que hoje continua em campanha e com ela. Ela é presidente do Conselho do Idoso, é assim mesmo que fala, né? Não, pode falar. É presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa. Ah, sim, mas eu vou continuar, gente. Dona Ângela Vitarelli, um exemplo de vida, de saúde, de como é agradável estar perto da senhora. E a sua história de vida, as suas conquistas, a gente quer saber tudo sobre a Ângela Vitarelli. É muito, muito bom recebê-la aqui, é uma honra tê-la aqui, porque os adjetivos, eu tenho algumas anotações, mas eu sei que tudo isso ainda é muito pouco diante da grandeza que Deus permitiu a senhora alcançar. Muito obrigada, Priscila. Eu acho que eu não sou merecedora de tanta delicadeza, mas fico feliz com ela. Sim, eu procuro, são de verdade. Procuro. Pois é, eu sou Ângela, para quem não me conhece, eu sou Ângela Vitarelli, sou uma pessoa idosa, de 83 anos. Não nasci assim. Eu fui uma criança alegre, feliz, no interior de Minas. Eu sou mineira com muita honra, amo Minas Gerais. Lindo. Eu morei até os 14 anos em Conceição do Mato Dentro, uma cidadezinha bem pequena, histórica. E vim para Belo Horizonte estudar e morar, casei, tive meus filhos. Amo Belo Horizonte, é a cidade que eu quero como minha cidade. E depois tive a oportunidade de vir para Itaperuna, porque tinha uma filha que morava aqui, já estava aposentada. Para ficar longe de todos os filhos, é melhor ficar perto de um. Escolhi Itaperuna. Chegando aqui, encantei pela cidade, pelo povo. Eu amo a minha cidade amo também. Itaperuna, eu gosto de Itaperuna. Sabe, é um lugar que eu vou em qualquer lugar do mundo e falo, tô doida para ir para Itaperuna. Ah, que linda! Eu gosto tanto daqui que eu ganhei até um título de cidadã. Merecido demais. Eu fico feliz, eu tenho honra de ser cidadã itaperunense. E porque eu amo, eu vejo os erros e vejo as dificuldades. E como eu sou uma pessoa assim, ia falar uma mulher à toa, mas podia ter uma conotação assim um pouco difícil. Sou uma mulher que já estou aposentada, que não tenho mais filhos para criar, os netos também já estão grandinhos. Não tem tantos compromissos. Não tenho compromissos. Uma mulher livre. Sou livre e solta. Eu resolvi fazer aquilo que eu sempre fiz, ser voluntária. É isso aí. Eu sou voluntária há muitos anos. A senhora acabou de me constranger quase, porque eu ia fazer essa pergunta: como se criou essa história a ponto de ganhar um título itaperunense? A gente não se ganha um título itaperunense toda hora. Deixa eu te contar. Eu vim para cá em 2005. Sim. Tem 20 anos que eu moro aqui, vai fazer em agosto, 20 anos que eu moro aqui. Logo que eu cheguei, a coisa que mais me impressionou em Itaperuna foram os pacientes do centro de oncologia, que depois da consulta ficavam esperando, sentados ali naqueles bancos, sem árvore, sem nada. Isso, eu acho a cidade triste porque não tem árvore. Eu vim em Belo Horizonte arvorizado em todo canto, né? Eu acho que aqui tem pouca árvore. Ainda vou lutar, ainda vou fazer essa cidade ter árvore. Tá uma campanha rolando aí. Então, aí eu ouvi aquele pessoal assim, no sol, cansados, estão esperando dentro de combis que não tinham ar-condicionado, não tinha nada. Depois de uma situação tão delicada, né? Passado por uma quimioterapia ou por uma radioterapia, isso me doeu muito o coração.
E eu vim em Belo Horizonte, eu era voluntária, junto com o hospital ali, o Hospital esqueci o nome. Vou lembrar, Tá, daqui a pouco eu mas lembro, vamos tá? rolando. E aí, Já era voluntário do hospital. no hospital, e a minha irmã e a minha filha, todos são ligados à parte de oncologia. Então, eu falei, eu vou tentar fazer aqui uma casa de apoio. Aí procurei algumas amigas que eu já tinha, e também muitas pessoas que estavam doentes, né? Sim. E elas me ajudaram, pessoas aqui da sociedade, e nós conseguimos formar uma casa. Primeiro um quarto no hotel, depois um barracão, depois aquela casa que hoje funciona, a Convida. E a gente conseguiu ter mais de 30 leitos. Quando eu saí de lá, já tinha mais de 30 leitos para apoiar as pessoas durante a semana, para eles não ficarem nesse vai e volta das cidades em torno. Eles vinham na segunda-feira, ficavam conosco até sexta-feira, faziam o tratamento, recebiam uma alimentação boa, recebia tratamento. Eu sou assistente social, fazia o tratamento de melhorar a autoestima, participar, fazer que eles Então, entendessem a participação. Não só eram acolhidos, mas recebiam todo eles recebiam um tratamento suporte. também. Eu sou muito católica e o padre me ajudou muito. Ele também nos ajudou a colocar uma capela lá que funcionava também para nesse momento a fé de extrema importância. Não é a fé, já é comprovado, né? Sim. Que os pilares da saúde são a ciência, né? A medicina, os remédios, na cura do câncer, principalmente falando nisso. O remédio, o médico, tratamento, a parte familiar, o apoio familiar, que se não tiver apoio familiar, não aguenta, porque é um tratamento muito duro, né? Sim. É a parte também do próprio, da pessoa querer, né? Ele tem que querer, ele tem que entrar no tratamento como uma parte de cura. Ele tem que estar bem de cabeça para ele entrar no tratamento. E o outro é a fé. São os 4 pilares da cura. Quando nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos têm mais tempo de ciência do que nós, Sim. né? Do que o mundo todo. Então, lá eles fizeram uma pesquisa e de um lado do hospital eles puseram pessoas que tinham o tratamento, tinha tudo igual, mas de um lado tinha um tratamento espiritual, do outro lado, não. Adivinha qual lado que ficou melhor primeiro? O lado do espírito. Porque o espírito nos ajuda a entender que nós temos alguém por nós, que não está aqui na Terra, que é muito acima de nós, que é por nós, sabe? E é de verdade. E é de verdade. Ele que nos dá a mão em todos os momentos que nós precisamos. Né? Cortando, assim, porque eu tive uma experiência exatamente do que a senhora está relatando. Eu acompanhei uma tia, né, e o chamado foi para poder a gente ir lá se despedir, né, que ela só tinha mais 4 horas de vida. E ao chegar lá, quando eu cheguei, ela ouviu a minha voz. Ela despertou, me segurou e me pediu para poder fazer uma oração. E ela ainda viveu 10 meses depois disso. Então, assim, a gente tem muita história para contar. É verdade. Eu entrei e eu vivi. Por lá. E nesses 10 meses nós vivemos o que nós não vivemos uma vida inteira. Então, foi um momento muito recente e eu fiquei, assim, encantada, né, com o trabalho que é feito. E a Convida fica ali bem pertinho, bem próximo. E é necessário, porque é uma medicação, um tratamento muito forte. Eu fico, assim, muito feliz quando eu vejo agora o serviço de oncologia, onde era e onde está agora. Exatamente. Né? Que também maravilhoso. Maravilhoso. Né? Fiquei encantada. Quando eu cheguei lá, me emocionei. Lindo, que coisa linda. Lindo. Eu fiz questão de acompanhar e eu as agradeço primeiras, muito e é uma a Deus equipe maravilhosa. Graças a Deus que tenha esse serviço aqui. E ajuda muito evolução, essa região, né? Toda. E é por isso que nós estamos aqui. Porque além da... Não, vamos voltar um pouquinho.
sobre a Ângela. Aí a senhora começou fazendo esse trabalho voluntário. Aí esse trabalho voluntário. Se tornou conhecido. Ao mesmo tempo, na igreja, o padre me chamou e pediu que eu fosse representante da pastoral do idoso junto ao conselho. Eu falei, mas eu não trabalho com idoso, mas quem sabe então a senhora parta trabalhar na parte da pastoral e fica representando. Aí eu fui pensar, olhar como é que é, fiz meus projetos e tal, topei. Entrei para o conselho e aí apaixonei pela causa, né? Sim. Então, estou no conselho há muitos anos. Deveria até já ter saído para dar lugar para os mais novos, mas não tem pessoal ainda, assim. Quando eu entrei, nós éramos só 5 entidades. Agora somos 10, agora já está crescendo. Evoluímos. E qual é o sentimento, assim, de ver essa evolução acontecer? Porque a senhora sabe que tem muita gente que acha que é milagre. Eu quero que a senhora explique. Não tem milagre. Porque tem a bondade de Deus. Exatamente. Sim, mas não é milagre, é trabalho. Exatamente. É trabalho. Mas quando a pessoa olha, né, uma pessoa tão ativa, tendo a idade que a senhora tem, as pessoas acham impossível. Eu quero que a senhora fale um pouquinho disso, até para as pessoas entenderem essa destinação para esse fundo, porque tem a ver com esse movimento, com essa força, com o poder da mente, e que nunca é tarde demais. Nunca. Eu me apaixonei. Então, por que eu me apaixonei? Sim. Porque quando eu entrei, eu já era uma pessoa idosa. Só que aqui por dentro mora uma criança. Ai, que linda! Mora uma jovem, eu acho que de uns 18, 19 anos. Eu também, sabe? tô desse jeito. Então, eu não me sinto velha. Eu sou envelhecida. Eu me vejo uma pessoa envelhecida, mas aqui dentro a alma ainda é jovem, porque a alma não envelhece. Os músculos do corpo. Sim, a gente perde massa muscular. A gente perde massa muscular, mas o espírito não. O espírito é perfeito. É forte. É forte. É ele que nos impulsiona. Né? Então, a alma, eu gosto de falar alma, porque a alma, ânima. Ânima. Né? A alma, ela continua. E a alma, ela rejuvenesce. Ela não envelhece, ela rejuvenesce. Até a hora que você vai se entregar. Enquanto você tem vida, você tem ânimo, tem vida, tem produção. Vida é produção. Uma pessoa viver sem produzir. É verdade. Ela produz alguma coisa. Ela produz a dor, ela produz a saúde, ela produz o otimismo. Meu marido já se foi. Meus irmãos também, só tenho uma irmã viva. Mas eu tô firme. Tá firme. Eu sou uma militante. Eu sou uma pessoa assim, se eu te contasse a minha história pregressa da saúde, você já achava que já devia estar lá no céu com o Papai do Céu há muito tempo. Mas eu não entrego os pontos, tá? Não me entrego. Isso é de extrema importância. Não me entrego. Eu tenho um amigo, graças a Deus, tenho muitos amigos que isso é bom, importantes, isso é vida. Né? Que me ajudam, que falam, conversam muito comigo. E ele diz assim, a gente, enquanto tiver vida, a gente tem que estar lutando. E lutando como? Você luta por alguma coisa. Sim. Você não luta à toa, né? Não, claro que não. Só Cervantes que lutava contra o vento, mas nós não. Nós temos que lutar a favor ou contra alguma coisa. Eu luto contra o eutarismo. Isso aí. Eu luto contra esse... Fiquem ligados nisso. Essa palavra? Essa palavra. Por quê? Porque, infelizmente, eu não sei se por falta de comunicação, mas a gente tinha tantos meios. É por cultural. Eu também acho. O etarismo, para quem não conhece essa palavra, sabe o que acontece, mas não sabe que ela chama assim, chama etarismo, idadismo, ou ageísmo, tudo é a mesma coisa. Traga para nós esse esclarecimento. Eu vou esclarecer. Isso é um preconceito contra a pessoa idade, contra a idade da pessoa. Nessa nossa sociedade que é do ter cada dia mais, né? Poder, ter dinheiro, ter saúde, ter tudo é ter. O que é velho
ficou obsoleto. Tem que ser descartada. Gente, Mas nós somos gente. é verdade. Eu posso descartar o sapato velho, mas eu não Pois é. posso descartar minha mãe que É envelheceu. isso que eu disse. Eu não posso descartar a minha amiga que ficou com mal de Alzheimer. Pelo contrário, eu tenho que ir lá, tenho que visitá-la, tenho que ajudá-la, Estimular, tenho que estimulá-la. Então, mas não é o que acontece. O que a sociedade faz? A sociedade pega o idoso e esconde ele num lugar. O mais que leva é na igreja. Né? Quando a gente pede muito. Mas eu não sou assim não, viu, gente? Eu, graças a Deus, tenho uma família que me apoia, que me ajuda. E se não ajudasse, eu ia sozinha. Sim. Sabe? Ela porque chegou aqui plena, só. Venho, a maior parte das coisas eu vou sozinha ao médico, eu vou sozinha em todo canto. Porque eu acho que não é só dependência que o etarismo faz que a gente tenha, não. Sim. É também a parte de autonomia. Porque eu posso ainda sair, vir aqui, tomar um 99, venho aqui, converso com você, tomo outro, volto para casa, linda, leve e solta. Sim. Enquanto eu puder. Pleno. O dia que eu não puder, aí eu falo, meu neto, você me leva, o fulano você me leva, ou eu ligo para você e falo, você me busca, claro, né? Sim. Então, mas enquanto eu puder ter a minha autonomia, eu tenho que ser deixada ser autônoma. Porque não adianta eu não ser dependente da cadeira de roda se eu não posso sair a hora que eu quiser. Exatamente, não ter liberdade. Não ter liberdade. Dá uma impressão de regressão, né? Como se fosse É uma regressão. É uma regressão. Então, quando eu fui para o conselho, que eu vi que no próprio conselho havia aquela história assim, mas a senhora é muito velha para ir. E o que tem? Eu ir fazer uma visita num lugar, não tem importância. Sim, então a senhora enfrentou. Posso ir muito bem. Claro. Né? Eu vou. Por que não? Tal. Aí começou uma outra história. Começou uma história de um idoso empoderado tomar conta do conselho. Gente. E mudar a história. Mudar a história, porque nós não somos pessoas só história, frágeis. Mentalidades. Mudamos, conseguimos mudar. Tenho gente no conselho, eu falo que meus conselheiros, que eu tenho um amor muito grande por eles, todos. Sem eles, eu não sou nada. Você viu que eu chamei eles ali e tudo. Sim. Eles levantaram em bloco, porque eles vão... Olha, muitas vezes a gente não conseguia fazer reunião porque não tinha quórum. São 10 conselheiros, 5 da sociedade civil, 5 da sociedade do governo. Sim. Mas se não tiver 6 conselheiros, não faz a reunião. Mas eu não tenho, nas reuniões eu não tenho só 10, eu tenho 11, 12, porque vem os suplentes também, sabe? Maravilha. É uma coisa maravilhosa, aquele conselho do idoso, uma coisa assim, fora do comum. Houve uma conscientização. E por isso, nós também estamos tendo uma vigência assim, muito boa, junto ao Conselho Estadual e até ao Conselho Federal. O Conselho Nacional do Idoso. No ano passado, a Lícia Mateu, ela é atualmente a presidente do Conselho Estadual. E ela esteve aqui numa visita. E ela foi no conselho. Quando ela viu o que a gente fazia no conselho, ela me pediu para ir ao Rio de Janeiro fazer uma palestra sobre as boas práticas do nosso trabalho. Ela encheu um auditório. Quando eu cheguei lá, fiquei até... Achei um auditório do Ministério Público, assim de gente, o pessoal do Ministério Público, o pessoal coincidiu que o doutor Rafael de Brasília estava aí também, e eu fui aplaudida de pé. Nossa. Sabe por quê? Porque aqui nós não ficamos parados. Você sabia que nós temos um canal do idoso aqui? Não. Nós temos um canal... Eu só não vou te dar o número agora, porque eu não lembro de cabeça. Mas depois eu posso mandar. Sim. Eu tenho nós temos um canal do idoso que nós atendemos por WhatsApp ou presencial. Tudo que o idoso precisa,
ou o idoso ou a família dele, para denunciar alguma coisa, alguma dificuldade, para pedir uma ajuda, para pedir uma ajuda para uma consulta, uma coisa assim. Todo direcionamento. O que nós fazemos? Nós informamos, direcionamos a pessoa para o lugar certo. Nós pegamos o telefone, telefonamos para o CRAS. Olha, estamos com uma pessoa aqui que está começando a ter problema com os vínculos familiares. Você poderia mandar uma assistente social na casa dela e tal. Isso se chama trabalho em rede. Trabalho em rede. Então, nós, sem sair do local de trabalho, funciona. a gente liga. E nós tivemos em 2020, 2021, mais ou menos, 2021, nós fizemos um trabalho com todos os equipamentos, convidamos para uma reunião, expusemos nosso trabalho e o que eles poderiam fazer por nós. Tivemos 36 equipamentos e pessoas da sociedade civil e universidades. Tem 36 pessoas na reunião. Esses 36 parceiros foram só aumentando. Hoje nós temos uma rede grande de pessoas que trabalham na ajuda ao idoso. Às vezes a gente está lá e a delegacia nos liga se a gente podia ir lá, porque tem um idoso que está desacompanhado, está meio perdido, se a gente pode ir. Lindo. Entendeu? Através do canal. Através do canal. Nós temos também a ajuda e a simpatia da promotoria. Você viu o doutor Valdomiro lá conosco aquele dia. Sim. Mas também o doutor Rafael Garcia, que é o juiz da vara do idoso, também tem muito compromisso conosco. Ele está sempre presente, nos ajuda com a presença dele, com as ideias dele. Ele é uma pessoa assim, um dos grandes parceiros que nós temos, né? O que é lindo de se ver é que abrange toda uma população. Sim, porque se nós não agirmos a população toda, não adianta. Exatamente. Se todo mundo não tomar consciência do que é preciso fazer, nós vamos ficar empatados a vida inteira. Não vamos conseguir evoluir. Desde 2003 que nós temos o Estatuto do Idoso. Está velho, já fez 21 anos ano passado, já vai para 22. E ele nem é conhecido para todo mundo. Exatamente. Nem pelos idosos. Né? Nós tivemos agora, fizemos... deixa eu te contar como é que foi, vamos voltar aqui, senão eu vou confundir. Sim. E a luta da gente no conselho é que a gente não tem dinheiro. Nunca tivemos. Porque o governo, a parte do governo, aqui, o municipal, ele tem que nos dar uma sala, uma secretária, ele tem que nos dar computador, ele tem que nos dar isso, tem que nos dar na lei. Só que isso não acontece. Porque eu venho de muitas administrações, né? Porque eu estou no conselho desde 2009, então passei por muitas, né? Sim. Então, até que a gente chegasse a ter compreensão do que a gente faz, os outros conselhos também, é luta, tem que conhecer. Agora eu estou vendo... É conquista mesmo. Conquista, tem que ser na base da batalha. Exatamente, tem que agora ter garra, eu estou vendo o pessoal da Conselho da Mulher batalhando para serem entendidos, serem compreendidos. Mas a luta que nós temos, ela ajuda os outros conselhos também, empodera os outros conselhos também. Sabe? Porque tem que ser falado. Tem que ser falado. Tem que ser discutido. O idoso tem que ser discutido. A população tem que saber que nós idosos sofremos violências, sofremos violência física, de bater, de judiar, de empurrar, de prender, até essa questão do de preconceito. cárcere privado, o preconceito que ninguém acha, isso acaba com a gente. Né? Nós temos... Paralisa. É paralisante mesmo, você fica desanimado. Nós temos a violência moral, nós temos a violência financeira, que é terrível, é o nosso cartão, né? O povo quer ficar com ele. O que mais vem no conselho, no canal do idoso, a violência patrimonial e financeira. Patrimonial é eles começarem a dividir os bens, o idoso em vida, consciente. Isso aí é um absurdo. Existe. E tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Idosos que têm violência sexual. Então, é uma coisa triste. E existe. Assustadora. E muito. E é de dentro de casa que se sai isso. Meu Deus. Eu não posso colocar aqui as experiências, porque eu não tenho poder para isso. Isso poderia alguém identificar. Mas
existe, gente, e é muito triste de se ver uma mãe sendo abusada pelo filho, pelo neto. É muito A gente triste. precisa Não é conscientizar. só isso, não. Tem a outra parte, os idosos que são explorados pelas meninas, que vão ficar Sim, na frente ali do do banco. banco, É, esperando para dar receber, o para golpe. dar o golpe, para ir para um motelzinho ali, ali daquele Regis, sei o que ali. Uhum. E como diz uma outra, isso passa que hora, hein? 7h15 da noite. É Para dizer o seguinte, 19h15. fiz nada com ele não, tia, é só ver, só olhar, Olha só. tá? É Então muito assim, forte. é muito E a triste, é senhora muito veio, forte. né, Isso aí, lutando. a E gente o teve que bacana, lutar por isso, lutar para que isso seja falado, é, falado e falado, e o né? bacana disso tudo é que a senhora vem nessa luta, a senhora é uma representante do povo, luta por essa desigualdade social, mas não está entrelaçada e nem presa a ninguém. Não, eu sou voluntária, por isso Voluntária eu sou da sociedade civil. da sociedade Eu civil. estou pela pastoral do idoso. Eu não tenho nada a ver com o governo, eu não recebo nem para viajar, para fazer as minhas viagens, faço com meu dinheiro próprio. Sim. Não tenho, o governo assim me manda levar de carro, Uhum. mas, por exemplo, se tiver eu não, como eu sou da sociedade civil, eu não tenho diária, então eu Sim. faço com o meu próprio dinheiro, mas isso aí é de menos. Eu vou com muita Vale a alegria, pena, vale a né? pena. Porque está Vale a fazendo pena. acontecer. Então, a partir de 2019, nós conseguimos colocar o nosso fundo, registrar o nosso fundo no Ministério do Trabalho, do Ministério dos Direitos, dos Direitos Sociais, né? Sim. Então, nós conseguimos, e aí a gente pôde começar em 2020 a receber pelo imposto de renda. Quando nós recebemos pelo imposto de renda, a primeira vez, foi 45 mil. Mas foi uma alegria. Uma alegria, porque até nós então, estávamos em plena pandemia e lutando. onde os idosos foi o alvo ápice. Foi uma crueldade com nós idosos, Sim. sabe? Foi muito difícil a pandemia. Ela nos jogou assim para trás muitos anos, né? Tem gente até que não saiu da pandemia até agora. Tá. Né? De tanto tá ainda em casa, não conseguiu sair das dificuldades, nem da ansiedade, nem do pânico. Sim, o medo de morrer foi muito grande. Todos, né, foi do uma coisa mundo, terrível, né, saiu com alguma sequela. Eu falei que não tem um episódio que a gente não tenha como falar sobre isso. Então, quando veio a pandemia, então nós usamos esse dinheiro, distribuímos para 5 entidades, eu te falei que nós éramos muito poucos no conselho, né? Então, nós fizemos assim dividimos irmãmente, né? Dava 7, nem lembro quanto que deu para cada um. Mas dividimos assim, cada um fez um projeto e nós fizemos, e o projeto foi para trabalhos pela pandemia. Umas fizeram trabalho de alimentação, porque eles ficaram muito dentro de casa, o pessoal perdeu muito emprego, então o dinheiro do idoso começou a fazer parte da renda ou até da renda sozinha da família, né? Nossa, muitos idosos passaram a ser a força salarial da família, o único mantimento da família. Então, muitas entidades fizeram esse trabalho de complementar de alimentação proteica para o idoso, só para o idoso, né? E levava a parte que é proteica para que o idoso conseguisse sair, recuperar, que estivesse doente. Sim. Né? Nós reforçamos o asilo também com proteína. Nós levamos os kits de álcool e para casa, fomos ensinar máscara, fomos ensinar a limpar as coisas que vinham, esse trabalho todo de prevenção da pandemia. Foi muito bom, foi ótimo, valeu muito. No outro ano, já recebemos mais um pouco. Então, a gente
pôde, aí sim, nós começamos a fazer o edital de chamamento público, que pela lei, nós temos que chamar todas as entidades, eles entram eles entram assim, com o projeto deles, com o valor que eles puseram. Sim. E nós o conselho senta e vai analisar os projetos, cada um dos projetos. E aí a gente analisa, joga aqui com o dinheiro da gente, se ele é bom o projeto, o que ele está propondo. Trazendo resultado de verdade. Que resultado ele pensa que vai ter. E que nós podemos inferir que vai ter. Então, nós sentamos e dividimos o dinheiro pelos projetos, entendeu? Mas foi uma conquista gigantesca. Muito grande, porque daí, então, nós não perdemos mais esse dinheiro, essa possibilidade de estar levando... Uma coisa, como diz, né, assim, os mais experientes, né? Aquela coisa certinha. O negócio certinho que tem ali. Sim. Eu posso ir trabalhando com meus idosos aqui, que daqui um cadinho o dinheiro chega. Então, isso deu traz uma tranquilidade muito grande, né? Uma oportunidade muito grande. E isso aumentou muito o nosso conhecimento da gente, sabe? Sim. Das pessoas através de nós. E aí, nós fomos aprendendo também. Eu falei com você hoje que a gente aprende toda hora. Nós fomos aprendendo e a gente achou um rapaz até também do Conselho do Conselho de Contabilidade, que nos ajudava na época, o Rafael Calazar. Ele achou um projeto do Banco Santander, um edital do Banco Santander. Falou, olha que coisa boa. Eu falei, vamos entrar? Ele falou, mas será que a gente consegue? Eu falei, olha, projeto é comigo mesmo. Fizemos o projeto e mandamos. Que lindo. Passamos. Foi aprovado. Fomos aprovados. O único no estado do Rio de Janeiro. Que isso? Nós somos o único projeto do idoso no Rio de Janeiro até esse ano. Esse ano parabéns para vocês. Entrou um de Mesquita. Mesquita? Mesquita, eu acho que Mesquita. Somos agora 2 projetos. De criança tem mais. É isso que eu falo, senhora. Tem. Alguém tem que dar partida. Temos que dar partida, não é? Alguém o que aconteceu? Aí nós ficamos esses 3 anos, é um projeto para 3 anos. Uma coisa muito boa. Aí nós conseguimos esse projeto, montamos o centro de convivência da pessoa idosa. Ali é uma coisa que eu gostaria que quem estivesse me escutando fosse lá fazer uma visita, em frente ao Hotel Star. Tem lá sempre umas figuras de pessoas, idosos bonitos. Gente. Vocês podem ir lá que vocês vão encantar com aquilo ali. Outro dia nós fomos lá levar uma idosa. Sim. Né? Eu contei para a senhora e foi nos apresentado todo aquele ambiente muito maravilhoso. Bom, muito bom. Mas eu estive lá na inauguração também. Pois é. Foi lindo, um momento muito especial, um lugar... Há poucos dias nós tivemos o carnaval lá, mas que delícia. Nossa Senhora. Eu vi uns vídeos e carnaval pra valer mesmo. Carnaval de marchinha. Não tinha esse negócio de ninguém paradinho, só escutando, não. A galera tava sacudindo. Mas quando eles chegaram lá, chegaram mancando, não conseguia andar, não queria andar. Foram ficando, e foram produzindo. Agora eles mais têm linda, um artesanato lindo. Eles são lindos. Vai todo mundo bonito, arrumado. Exatamente. Né? Inclusive, no momento que nós estávamos chegando lá, estava chegando, né, uma senhorinha, assim, ela falou assim, eram 2h da tarde, o sol pocando. Não falta. Ela falou assim, eu não deixo de vir de jeito nenhum. Eu falei, que coisa mais linda. E tanta gente, né? Agora são 74. Inscritos. Só que a gente não tem esse... não estão todos lá ao mesmo tempo. Sim, primeiro que são divididos de manhã e de tarde. Sim. E também falham muito, porque tem as consultas, tem... Um dia levanta mal, não levanta, mas é mais ou menos 40, 50 por dia. Olha, é muita coisa. É um número todo muito mundo alimentando. Lanches, né? Nós não temos almoço. Ainda vamos ter, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu creio. E agora meu sonho é colocar ali um centro-dia, que é diferente. O centro-dia, a pessoa pode ficar com a gente o dia todo. E aí as famílias podem trabalhar sossegada, mas isso aí inclui
a parte de médico, de cuidadores. Então, é um projeto mais caro, mais amplo, difícil, né? mais amplo, mas nós vamos chegar. Claro, para E quem o chegou até Santander vai nos aqui, ajudar. Deixa eu te contar por quê. conte. Porque o Santander lançou agora, em 2024, um outro programa. Sim. E nós fomos convidados a apresentar um programa melhorando o que nós já fazíamos. E aí a gente procurou compreender melhor o que a gente podia fazer pelo povo daqui. Nós vimos desde 2000, hoje eu estava olhando, desde 2009 que nós vamos falar, eu estou falando, sempre vem falando que a gente precisa fazer um diagnóstico da situação do idoso aqui. E nunca pudemos fazer. Mas agora podemos porque tivemos o recurso, né, para fazer. Sim, e importantíssimo. A gente procurou a Universidade Redentor, que é nossa parceira da nossa rede de... Que lindo. A Redentor vem se destacando nas parcerias. Nas parcerias. Então, a Redentor nos colocou o seguinte, que eles não podiam fazer naquela hora, porque tem todo a pesquisa dentro do projeto. Não, a pesquisa dentro do âmbito da universidade, ela tem todo um requisito que tem que ser aprovado pelo Conselho de Ética e Conselho Econômico e tudo. Tem todo um trâmite, né? Tem uma tramitação. Mas nos ajudaram muito nas ideias. E como que nós fizemos? Nós fizemos, então, porque a gente tinha que cumprir uma meta para o Santander, fazer esse diagnóstico, pelo menos ao final do programa, que a gente estava terminando o terceiro ano, né? Sim. Então, nós fizemos, em vez de fazer o diagnóstico que a gente fala censo, a gente foi procurar fazer fomos fazer o contrário, fizemos ao inverso. Fomos ver o que é que nós oferecíamos ao idoso aqui e fizemos um diagnóstico institucional com todos os equipamentos da prefeitura, do Estado, do poder público, do poder judiciário, de tudo. Então, nós agora temos um diagnóstico de quantos idosos nós temos aqui sendo tratados pela rede. Que coisa linda. E nós chegamos ao incrível número de 28 mil, sendo que o IBGE é o dobro do IBGE. E nós tivemos uma surpresa maravilhosa. Esse número. Surpreendente vai ser o número que eu vou dar para você de centenários que nós temos. 276 centenários em Itaperuna. A senhora está brincando? Não estou brincando, não. Repita esse número. 276. 276 centenários. Acima de 100 anos. Acima. E nós temos aqui a mulher mais idosa do mundo. É uma itaperunense viva, maravilhosa, que mora lá no frigorífico. Vovó de Olinda. Fez 120 anos, dia 10 de março. Coisa arrepia. Mas aí, o que quer dizer isso tudo, gente? Não estou falando isso em vão, não. Porque, como você falou, um tem que começar. E quando a gente começa a puxar, começa a conseguir as coisas. Exatamente. Então, como a gente descobriu essa senhora, nós fomos atrás do médico que trata, e ela não toma remédio, ela não toma nada. Ela é uma mulher sadia. Ela ainda consegue conviver com a gente, responder. Eu não sei o grau de lucidez dela, mas ela responde, ela te entende. Eu chego lá e falo, benção, vovó, 120. Benção, vó. Ela fala, Deus abençoe, você é minha neta? Sabe, ela dá assim aquele olhadinho pra mim que você tá me enganando. Né? Outro dia o prefeito chegou lá no dia do aniversário dela e falou, benção, vó. Aí ela falou, Deus abençoe. Aí ele ficou calado, fala amém. Passou aperto. Aí, depois, nós chegamos com o bolo, então mostrou o bolo, não sei o quê, e ficamos conversando. Aí ela virou assim, e o bolo? Olha só. Bolo? Quer dizer, ela tem... A memória dela tá ativa. Tá ótima. Tá ótima. Excelente. Então, porque temos a dona... 276, vou anotar. Ai, falei e esqueci. Vovó Deolinda. Porque temos a vovó Deolinda, nós estamos tentando colocá-la no Guinness, né? Que chique, gente! O médico, né, dela, o geriatra dela,
e Dr. Joair. Ele está fazendo essa tramitação toda. E ele também teve um contato com a universidade, com a USP, e a USP já fez aqui os exames e está querendo ver a parte toda de sequenciamento por idade, estão vendo a parte de genoma. Eu não entendo muito bem isso, não, mas é o grupo genoma. E agora, quando a gente já deu para ele essa contagem aí de idosos, ele já ligou para lá também e nós vamos fazer ele vai nos ajudar nesse conhecimento. Vamos fazer um grupo de trabalho para ver quem são esses idosos. Onde eles estão, nós já sabemos, é a maioria na zona rural. Mas agora nós vamos atrás deles, saber quem são esses nossos centenários. Que coisa mais linda. Né? E Deus vai me dar força, e eu vou Sim. ver isso acontecer, sabe? Porque a gente precisa ter um trabalho com eles. Aí, nesse diagnóstico... Olha o tamanho do alcance. Olha como é que começou e olha onde é que está. E isso porque a gente agora tem condições de fazer. E vai brotando, a gente foi arranjando, né? Parceria. É como essa parceria, uma sementinha que essa parceria com o banco nos deu porque é mais livre, você entende como que é? A tramitação não é tão difícil. Sim, né? Não fica tão retido. Não é, porque você vê tudo que passa pela parte administrativa. Não fica limitado, na verdade. Difícil, fica presa. Regradinho, né? Fica presa. Agora, lá não é mais assim, por exemplo, no final de 2024, antes de chegar ao 31 do ano passado, eles já depositaram o dinheiro para nós na conta, já está na conta. Então, eu não tenho que esperar. Está na conta, eu posso gastar. Não fica dando dentro do esquema, dentro do que foi orçado, claro. Dentro do plano de aplicação que acompanha o projeto. Então, nesse projeto agora, nós colocamos a implantação de um estúdio de Pilates para o projeto. Isso é lindo. Eu posso pedir a senhora para poder repetir, porque isso chega a ser... estúdio de Pilates. E com uma pessoa, uma fisioterapeuta, ela vai ser uma pessoa que ela é especializada em Pilates. Ela fez o curso, é uma funcionária nossa do projeto, já fez o curso, ela é fisioterapeuta, fez a especialização em Pilates para idosos. E nós vamos aplicar uma série de escalas que já estão montadas, já estão prontas, para nós vermos como eles estão agora e daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 1 ano, como eles estão através do Pilates. Para a gente verificar. Olha que coisa mais linda. É tudo feito assim, é tudo muito certo, muito técnico. Porque de acordo com a coisa vai acontecendo, quem está de fora, quando são apresentados projetos com seriedade, com clareza, transparência. Aí o que nós fizemos? Fizemos isso. Também vamos fazer um projeto que a gente está chamando de Caravanas do Idoso. Nós vamos para o interior, porque nós temos a maioria, acho que 60%, 80%, 60%, 70% está no interior. Então, está na zona rural. Então, nós vamos fazer essas caravanas, que é uma visita desses técnicos do projeto e gente do conselho e conselheiros. Nós vamos para as roças. Vamos trabalhar junto com as UBS. Procura dessas pedras preciosas. Vamos à procura desses idosos, quem eles são. Vamos levando uma caravana de alegria. Caravana de alegria. Para poder chamar, trazendo vida, recolhendo vida, animando para que eles possam fazer em cada lugarzinho lá um setor de convivência. Convivência não gasta nada. Sim. Só prosa. E aí a gente já pode entrar falando acerca da importância dessa consciência. Exatamente. A campanha é o poder do orçamento. Nós temos que ter um orçamento para trabalhar. Ninguém trabalha sem dinheiro. Eu vou falar para você assim, eu quero ir lá fazer uma campanha, levar uma equipe, por exemplo, em Itajara. Mas eu tenho que ter o carro gasta gasolina, o chofer que vai me levar, ele tem a diária dele,
Eu não Sim. posso ir fazer um encontro com o idoso sem levar um lanche, sem levar uma água, que eu não sei Sim, como é e que vai até os ser lá. E os profissionais da profissionais rede são os profissionais da rede que têm que ir, têm que que são ir. funcionários pagos pela prefeitura ou pelo Exatamente. projeto. Sim, Então, eu tenho que levar esse povo. E aí, como é que faz? Isso é dinheiro. é dinheiro, E isso é gente. recurso público. Isso é política É pública. política pública. Então, a política pública é que nos abre o caminho do trabalho. Porque é preciso que as pessoas entendam, política pública é diferente de política partidária. Não quer dizer se eu sou de B ou de C. Sim, Eu sou da política pública para o idoso. Independente de quem é o prefeito, a de quem pessoa. é a pessoa ou de quem é o secretário, Sim, sim. eu É para tenho o este povo, trabalho, é para o povo, para a população. para a população, Que haja uma. principalmente os mais Os idosos, necessitados. é verdade. Né? Porque o idoso, eu falo que eu sou Tem muito um público-alvo. privilegiada, eu durmo bem, eu como bem, eu visto bem, eu tenho um lazer muito bom, eu posso viajar, mas eu tenho que pensar no meu irmão que não consegue. Isso é incrível. Você admirou de eu fazer musculação e Ai, pilates. gente, Por pensa. isso é que eu estou lutando para ter esse pilates para eles, para todos. Porque a senhora sabe o quanto Isso me ajudou. Exatamente. Eu sou revascularizada. E há muitos anos que eu não sabia que eu tinha essa postura assim, bem Sim. fechadinha, Aham. sabe? Que me dava, inclusive, uma aparência assim de mais frágil. É Aí, verdade. olha aqui os ombrinhos, né? Eu tive que aprender isso. Aí, quando eu cheguei no Pilates, que ela me ensinou a abrir o peito, e eu aumentei até o tamanho dos braços para pegar as coisas no alto. Olha só, que Né? incrível. Porque eu não conseguia pegar as coisas que eu estou presa aqui, como é que eu consigo pegar uma coisa um pouco mais acima da minha cabeça? Agora não. Agora meus braços aumentaram, a minha curvatura aumentou também. Sim, gente, a né? importância É desse importante quesito, demais da conta. principalmente o Pilates. E outra coisa também é o lazer. Tem que ter lazer. Idoso tem que ter lazer, tem que sair, tem que brincar, tem que dançar, tem que rir. É saúde mental. Isso é saúde mental, né? E o exercício é vida, tem que ter. Por isso que lá no projeto, todo dia de manhã, tem ginástica. Tem. Eu não estou aguentando, não. Senta, faz sentado. Ai, que gracinha. Mas né? tem que fazer. Tem que fazer. Vamos participar também. No princípio, eu ia para fazer também, para poder dar o exemplo. Agora eu não preciso, não, que eles já estão afiados. Já está todo mundo entrosado. Entrosado, afiadíssimos. E os outros que chegam novatos, os próprios já põem eles para trabalhar. Sim. Né? Então. Aí eu quero que a senhora fala sobre assim, o quantitativo hoje de trabalho, sim. Então. Os lugares que estão podem trabalhando em cima dos projetos. Sim. Os projetos eles só podem ser desenvolvidos por entidades que estejam registradas no Conselho do Idoso. A gente está ali. Sim. Nós temos o ASAP, que é um exemplo, né, regional, é o único da região, e ainda tem, você sabe que junto com ele tem o Hospital Geriátrico, que é o único aqui do Noroeste. Né? Nós temos lá, o asilo deve ter mais ou menos umas 100 e tantas pessoas. Eu acredito que sim. A alegria de viver. O ASAP, então, o que a gente faz no ASAP? A gente está ajudando, por enquanto, por exemplo, esse último projeto deles foi para fazer uma climatização no pavilhão das mulheres, porque o calor é enorme, né? Tem muita gente, é muita mulher, muito mais do que homem, né? As mulheres vivem mais, sim, porque os homens são machistas e não vão ao médico. Pois é. Sabia? Sim. Por isto. É uma tristeza, né? E as mulheres não, nós aceitamos. Exatamente. Né? Vem Então, reagindo, né? A ASAP é uma parceira maravilhosa. Quando a gente tem dificuldade, eles estão sempre nos ajudando. Alegria de Viver, elas têm um projeto maravilhoso, que é aquela hora dançante na quarta-feira, lá na ABB. Eles já entraram no projeto junto conosco na época da Covid. Sim. Tá. E agora parece que eles vão entrar com um projeto de dança, porque eles têm um grupo de dança maravilhoso.
eles precisam de um professor de dança. Acho que eles vão entrar com um projeto disso. A Associação Beneficente Tida Faria, ela é rural, né? Ela é de Boa Ventura. Um trabalho maravilhoso. sim. Lá eles têm até hidroginástica, você acredita? Nossa, que É delícia! lindo o trabalho. Lá tem mais ou menos 50 idosos. Que Então, nós isso? ajudamos esse projeto, que é ginástica todos os dias de manhã, tem um lanche, e eles são assistidos por um assistente social e uma fisioterapeuta. Que lindo! Muito excelente. lindo o trabalho deles, maravilhoso. Congrega aquele pessoal, eles andam, eles viajam, eles 50 fazem é um coisas. número interessantíssimo Muito para um interessante. distrito. Sim. É, um distrito, você pensa bem. Distrito, Agora, sim. é fora de série aquele distrito, né? É. Nós Deu temos show a agora. ACR e o professor Godoy, aquele projeto Ele antigo do teve aqui Godoy. conosco. Que Um coisa abraço, professor. maravilhosa. Nosso... Aquilo é uma maravilha. Ele é um parceiro muito grande. Ele é Foi incrível. conselheiro há muitos anos. Agora que ele saiu... Também um exemplo, né? Um exemplo de vida. E ele sempre fala assim que ele nos chama de experientes, não é de idosos, são experientes. Exatamente. Os experientes dele nos Ele põe... esteve aqui com a gente. Ele nos Foi põe, maravilhoso. Ele nos põe no chinelo com aqueles idosos dele. Tem um idoso lá que ganha corrida, disputa estadual, e eles correm mesmo para valer. Ele faz questão de treiná-los. Então, né? lá... Às 5 da manhã. 7 horas estão lá, 7 horas. Eu fico horrorizada com ele. É condicionamento físico, não é ginástica, é condicionamento físico, né? Que é diferente. Ele faz condicionamento físico e, principalmente, para idosos que não têm comprometimento motor, porque eles são muito ativos mesmo, né? Sim. São muitos. E ele faz convivência também, sabe? Nós financiamos agora o último para ele, porque esse projeto, e ajudamos também na arrumação da pista, que agora ele tem uma pista de corrida lá. É verdade. Mas maravilhosa. Excelente. Excelente. A Associação Beneficente da Faria foi que eu falei com você. Ela faz convivência saudável e a parte de ginástica, né? Sim. E agora eles têm um convênio com uma igreja evangélica que tem uma piscina. E aí a moça leva, acho que uma vez por semana na piscina. Eles têm hidroginástica. As fotos são lindas. Agora, nós temos o Centro Social Nossa Senhora de Fátima, Casa da Misericórdia, são as abras do Padre Geraldo. Olha o que aconteceu com isso. O Padre Geraldo abriga crianças que ninguém mais quer. Sempre, principalmente, são crianças deficientes. Principalmente deficiência intelectual, né? Motora também. Essas crianças envelheceram. Quando elas chegaram aos 60 anos, ele tinha, quando nós começamos a ajudar lá, ele tinha 4 ou 5 idosos com mais de 60 anos. Não podiam mais ficar junto pela lei, junto com os outros. Porque a lei, acima de 60 anos, tem que ser um bloco diferente. Ele teve que adaptar-se para fazer isso. Agora, ultimamente, eu estava com 12 ou 14 idosos já nesse bloco. Então, nós ajudamos pagando os cuidadores. Nós pagamos cuidadores, não sei quantos, porque não lembro agora, mas o dinheiro que a gente põe lá são para pagamento de cuidadores. Mas isso é muito interessante, porque a senhora disse que quando a senhora chegou, tinham 4. Agora, porque eles estão envelhecendo cada hora mais. Pois é, mas aí a evolução está chegando até eles. Gente, deixa eu contar para você uma coisa. Porque nós estamos envelhecendo de uma maneira enorme. Saudável. Até 2050, nós vamos ser mais de um terço da população do Brasil vai estar velha. Olha que coisa linda, é isso aí. E nós mudamos a pirâmide, né? Que era lá em cima, os velhinhos, pouca coisa, e aqui embaixo, aquele tanto de gente, era o país do futuro, o país dos jovens. Agora nós já estamos inchados, já estamos quase, já está, em vez de ser uma pirâmide, já é uma barriga. É isso. E nós lá, subindo o topo, nós vamos chegar uma hora que a pirâmide vai ficar de cabeça para baixo. É isso aí. Porque não nascem mais filhos, cada vez as famílias são menores. São menores. E os jovens estão morrendo pela droga, pelos tiros, pelo tráfico, pela corrida nos carros. Estão morrendo muitos jovens, morrem muitos jovens. Muitos. E os idosos, e a população está ficando cada vez mais idosa. Por quê?
a ciência mudou tudo, a saúde pública, né? Sim. A saúde sanitária, isso tudo mudou, os remédios, a ciência, o entendimento das coisas exatamente, mudou, né? é isso que eu ia falar agora. E o entendimento, você que está do outro o lado, entendimento. a gente está aqui para isso. Eu disse isso para a dona Ângela. Qual o intuito do podcast? Conscientização daquilo que é bom, daquilo que faz bem, daquilo que é esclarecedor para a população, para você que está do outro lado. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de falar isso assim para todos que queiram ouvir. Sim. Nós estamos envelhecendo. O Brasil não é mais o país da juventude, não é mais o país do futuro. Nós já somos o futuro. Nós idosos vivemos o futuro. E olha só. Eu vivo o seu futuro. Sim. Você daqui a muitos anos vai lembrar de mim. Sim. Eu sou o seu futuro. Quando eu crescer, quero ser exatamente assim. Então, aí, o passado foi minha mãe, meu pai, aquela geração que ficou lá atrás. Sim. Que via a mulher trabalhando e de saia comprida, que não podia mostrar as pernas, não sei o quê. Agora mudou. Exatamente. Olha, eu com meus 83 anos passei por todas as reformas que você puder imaginar. Eu acredito. Eu fui do Woodstock, eu fui do tempo daquelas mulheres que queimavam sutiã lá na França. Uau. Eu fui disso tudo. Eu sou pós-guerra, eu enfrentei a ditadura, corri muito de soldado. Eu depois vi passar isso tudo. Eu tive uma esperança muito grande no Brasil na época passada. Agora eu estou vivendo essa loucura. Mas fazer é uma pergunta, eu não chamo, mas diante de todos esses relatos, a gente está vendo o resultado disso. Sim. Mas dentro da senhora, o que a senhora fez um relato assim curto e muito profundo, mas isso trouxe só coisa boa. Sim, porque nós decidimos o que nós fazemos com as nossas guerras, com as nossas dores. Sim. Não é verdade? O problema meu marido, quando era vivo, sim, ele falava assim que eu era a dona do otimismo. Eu era a dona do otimismo, porque eu sempre eu falava assim, mas isso aqui tá assim, mas a gente consegue, a gente vai. Sabe, ele falava assim, se eu visse eu andava andando com ele, estava um céu nublado e uma nuvenzinha azul lá, assim. Eu falava assim, nossa, só tá limpando. Ele olhava e agora mesmo as nuvens vai fechar, aquela luva azul, não vai ter nada. Eu sei. Mas eu não estava naquela esperança. Meu filho fala isso comigo, isso me alegra muito. Eu sou muito feliz de ser otimista. Eu também sou, não consigo ficar muito triste. Eu sou otimista e eu sou um cão, sabe, das minhas coisas. Sou ladro, eu ladro, grito, sabe? Também. Eu movimento. A gente dá só um pouquinho de trabalho, porque depois que a gente tem o entendimento, a gente vai acalmando, né? Vai. Mas é uma luta que vale a pena. Então vamos continuar nas nossas pessoas lá. Vamos lá, convida. A convida já foi contada aqui, relatada a história. Mas agora a gente dá uma ajuda para as mulheres idosas, que as idosas também têm câncer, e muito. Sim. E muito, muito, porque não se cuidaram, os que estão mais ou menos na minha idade, não se cuidaram. Uhum. Então, né? Tem muito. Idoso, mulher e homem. É preciso saber viver e envelhecer. É o projeto Santander, que já falei muito sobre ele. O dinheiro dele é um dinheiro carimbado. Top. Maravilhoso. Luxo. Né? O Centro Nossa Senhora de Fátima é lá de Venâncio. Também é rural. E é um trabalho que se faz assim. Eles são assim, quando vem o dinheiro, eles fazem 4, 5 meses. Se der um intervalo, eles não têm condições de manter. Então, o grupo se desfaz, quando vem outro edital, eles continuam. Entendi. Sabe? Que eles não têm como. É uma associação muito pobre, está ligada à igreja lá do Padre João também. Sim. Não tem condições. Daqui Só Se Leva o Amor é o projeto Precisa Saber Viver, antigo, que agora na nova versão, ele se chama Daqui Só Se Leva o Amor. Deixa eu ver se não faltou ninguém aqui. Até os títulos, né? É porque é música. São as músicas que eu... As músicas, tem uma... Saber viver. E o outro Daqui Só Se Leva o Amor. É tudo do J Quest. Eles são maravilhosos. São. Eu amo música. Mineiros.
Maravilhoso. Então, a gente fecha hoje ali com quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Não, ali Esses são os que já receberam. Mas agora nós temos 10 instituições, que além desses nós temos Mulheres que Contam, nós temos a AME, Associação de Mulheres de Itaperuna, nós temos também a AMEI, que está agora afastada um pouco, mas está voltando, Associação da Melhor Idade de Itaperuna, e temos quem mais? Está entrando uns novatos agora, um grupo lá do Matadouro, vai dar 10, 11 entidades. Olha que maravilha. Mas elas ficam, por exemplo, as novatas, eu falo que elas ficam assim... meio canhadas. Não, elas ficam, nós verificando, elas ficam em observação análise. 2 anos, para depois poder pedir Com certeza. Entendeu? E tudo isso que vem pela Receita é obrigatório que a gente fiscalize e monitorize. Então, nós fazemos, isso é muito importante. Damos o dinheiro, isso é importantíssimo, gente. Entendam, o dinheiro que vem, não vem para a prefeitura, mas não é da prefeitura. É do fundo. É do fundo. Ele só pode sair para os projetos. Para alguma coisa também eu posso gastar um pouco de dinheiro para fazer a propaganda, porque esse aí é investimento. Eu preciso de gastar para fazer os cartazes, eu preciso de gastar para fazer uma reunião, como você foi outro dia. Então, isso eu posso gastar, porque isso é investimento na campanha. Sim. E eu posso gastar também para fazer trabalhos, por exemplo, públicos contra a violência do idoso. Eu fazer uma caminhada, eu fazer reuniões, convidar pessoas para vir falar, isso aí eu posso também. Então, é tudo gasto em consonância de projetos que o Conselho aprove. Realizados. Aí, como o Conselho aprova, como sai o dinheiro do fundo? O Conselho aprova o projeto, eu, como estou presidente, assino o documento autorizando, junto com a secretária. Então, minha assinatura junto com a dela. Ela não pode assinar sozinha, nem eu posso assinar sozinha. Acho justo. Elas têm que estar... Isso é justo porque ela representa o governo, porque a prefeitura é parte disso. E se a prefeitura também não ajudar e não colocar a parte dela, que a gente fala da LOA, que é da Lei Orçamentária, cada ano nós fazemos orçamento. Fica mancando, né? O Conselho ficaria meio mancando. Então, o que a gente faz? A gente tem esse dinheiro, na LOA a gente coloca o dinheiro que vem do Santander, o dinheiro que veio no ano anterior para o imposto de renda, e todo o investimento que a gente fez nos bancos, tudo isso entra no globo ali da Lei Orçamentária, e entra a parte do governo, que a gente divide em 12 vezes, que a gente, na linguagem administrativa, é a 12ª. Cada mês ele paga uma parcela para o fundo. Entendeu? E a questão da campanha... Não pensem. É muito amplo, né? Parece algo muito pequeno, mas que foi ampliando. E foi por isso que eu tive que estudar, voltar para os bancos de escola e aprender gestão pública do idoso. Aprender o que é uma LOA, o que é um plano de ação, o que é um plano de aplicação, corretamente, como se faz, como se deve fazer, porque senão a gente não consegue. E foi muito bom. Eu adoro estudar, então achei ótimo. Então, foi maravilhoso. Então, gente, eu queria, assim, antes de terminar... Não, pois essa palavra final da senhora vai ser importantíssima. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui. Mas eu vejo que não pode mais, né? Já está mais que na hora. Então. Não, pois mas eu sempre peço, no final disso tudo, a gente tem essa conscientização, nós estamos aqui dentro de uma campanha e estamos falando dela já tem algum tempo. Na verdade, participamos da reunião que foi feita, foi maravilhoso aquele momento. E esse momento aqui também de conscientização para a nossa população, para os nossos idosos. Você tem que entender que a pessoa, a empresa, né, a pessoa física ou a pessoa jurídica
você vai ter que pagar seu imposto de renda. Sim. Então, vai ter que sair. Esse dinheiro já vai sair mesmo. Você tem que se comprometer com essa. Você é comprometido com essa dívida, em pagar essa dívida. Então, você só vai destinar. Vai entrar lá, parte. Inclusive, dona Ângela, a gente tem um QR Code. Quando sair, né, essa entrevista, a entrevista sendo lançada, já sai o QR Code que a pessoa já direciona o celular e já entra direto lá para poder destinar. Pois é. Né? Então, já gente, está tudo isso ajuda armado. a gente demais. Vocês devem ter visto como isso tem nos ajudado, como isso fez crescer esse trabalho em prol da pessoa idosa, Sim. essas políticas públicas em prol da pessoa idosa. E eu queria dizer para vocês o seguinte, o que a gente vai deixar para o leão, fica para lá, a gente não sabe para quem foi. E o dinheiro que a gente deixa aqui na cidade, você pode acompanhar, Sim. passo a passo. Essas entidades são todas abertas. Esse dinheiro, esse projeto, ele é aberto ao público. Sim, quem quiser lá. pode ir lá, vai lá. Faz uma visita. Faz uma visita a alguma dessas entidades para vocês verem. Ouça um pouco. Isso. Não é verdade? Vai porque lá. O lindo do idoso, eu sou encantada, eu ficaria com a senhora aqui durante horas, porque eu gosto muito de ouvir. Sim. É aprendizado, vocês não têm noção. Então, vale a pena. Tire um tempinho do seu dia e vai fazer uma visita. Nós temos muita nesses coisa lugares. perto aqui, nós temos um asilo que é perto, Sim. nós temos, né? Ela Temos fazer projeto, um condicionamento físico. vai lá no professor Godoy, às 7 horas da manhã, reage, vamos lá. Então, eu agradeço demais a você, ao Bruno. A nossa gratidão. Né? E tomara que a gente tenha dado um bom recado. Eu acredito que sim. E uma palavra final, assim, para a vida das pessoas, direcionada. Eu quero até que a senhora olhe aqui para essa câmera. Esperança. Mas não é essa esperança paradona, não. É esperança com ação. Que linda! Fechou com chave de ouro. Muito obrigada. Só gratidão, tá? E tomara que a meta do seu coração Deus realize. Ai, mas a meta do coração Deus tem que ajudar muito, porque ela é muito grande. É isso aí, ousadia é tudo, é vida. Muito obrigada, dona Ângela, para a gente foi um prazer assim, imenso, né, tê-la conosco. E você entre aí no QR Code, faça parte dessa campanha que está movimentando, na verdade, principalmente na nossa querida Itaperuna. Pois é, a gente já esteve no Hospital São José do Avaí, pois é. Fomos muito bem recebidas, estamos lutando muito. Na segunda-feira eu vou uma fala na tribuna dos vereadores. Lindo, vou lá assistir. Vai mesmo. Vou lá. Dá um abraço à senhora, obrigada. Tá bom? Gratidão. E a gente vai fechando mais um podcast. Entre nessa campanha porque vale a pena. Cidadão Solidário. Que gracinha!